Pessoal, esse é o valor que eu ganho todo dia trabalhando 100% online. Isso me permite trabalhar de qualquer lugar do mundo. Hoje, por exemplo, eu estou aqui em Cancún, no México. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo, eu vou te contar o meu segredo. Porque o Marcos Braz chegou de viagem, estava no mochilão na Europa e está em coletiva de imprensa, a gente acompanha ao vivo. Não posso dar detalhes em relação a essa contratação. É um jogador que ainda tem contrato com o Bayern de Munique, tem uma história com o Bayern, uma história bonita com o Bayern, e a gente vai respeitar todos os passos e da maneira que a gente vai construir essa vinda do Rafinha para o Flamengo. Tem mais 2 ou 3 jogadores em que, diferentemente de outras situações, a gente se antecipou a janela, a gente vem conversando. Sistematicamente, quando eu falo com vocês aí, pessoalmente, eu sempre falo isso, o euro não ajuda muito, a força do euro hoje não ajuda nas contratações, mas são algumas bem encaminhadas. 2 delas, até semana passada, seus jogadores tinham jogos importantíssimos pelos seus times. Vou dar exemplo de um, do Mônaco, que estava jogando vida ou morte nas últimas 2 rodadas. E é isso. O Flamengo foi para lá para tentar e para se antecipar às janelas para que a gente possa fazer as melhores contratações. Em relação aos jogadores, isso é isso. Quanto ao técnico, Jorge Jesus, o Flamengo não teve com ele. O Flamengo não teve nenhuma tratativa com ele até o dia que o Abel pediu demissão. Então, assim, eu não tenho muito o que falar. Gostaria de deixar claro que o Rodolfo Landim, o presidente do clube, tudo que passou para vocês, passou a verdade. Eu entendo o desconforto do Abel, eu lamento. Agora, não é o primeiro, não é o único e não é o último treinador a sair de um clube chateado, magoado com a diretoria, achando que possivelmente a torcida poderia estar sendo fazendo cobranças mais fortes. Então ele não é o primeiro, não é o único e não é o último. A gente tem um respeito pelo profissional que ele foi, só que é vida que segue e eu não vou falar mais desse assunto aqui. Mas fico aqui a partir de hoje, enquanto hoje aqui eu fico aqui até amanhã com vocês conversando de qualquer tema. Depois de hoje é página virada no Flamengo esse assunto do Abel. Marcos, boa tarde. Ainda sobre negociações, falaram no nome do Zapata, falaram no nome do Gêmeos e tal. Queria saber de você quantos jogadores tem aí na posição principalmente da zaga. Esses 2 jogadores procedem, que o Flamengo, que eu até estou confirmando, porque já vazou de uma maneira que é contundente, eu não vou mentir para você. Aqui a gente não mente. Eu posso não responder, mas não minto. E os 2 jogadores que interessam para o Flamengo, e é um ou outro. Só que tem que ter calma. E o Flamengo terá calma. O Flamengo tem calma, não é? A gente entende a necessidade. A gente entende que tem que contratar para reforçar ainda mais o elenco. Mas vão ter 4 jogos aqui e vão ter o prazo
para que se façam as contratações e prazo quando se tem e que se interessa para ser usado. O próprio Jorge Jesus falou hoje no aeroporto que vai encontrar com o Landim no sábado. Em que pé está nessa negociação e o porquê da escolha pelo português? É verdade o encontro, é verdade o que o Jorge Jesus disse. Nós ajustamos, até pelo fato de eu ter que vir para o Brasil, e aproveitando a oportunidade que o Rodolfo Landim está na Europa, que é o presidente do clube, quem manda no clube, nada mais natural que uma contratação ou uma possível contratação deste nível seja conduzida também pelo presidente. Procede a informação que você tem. Boa tarde. Queria, enfim, voltar ao tema do Abel, por favor, porque na nota oficial que ele soltou, logo depois da saída dele, tudo mais, conseguiu um treino coletivo, soltou uma nota oficial, fez umas acusações assim, pesadas à diretoria, imagino que seja a diretoria que não mandou o endereço certo, vou até reler o trecho aqui, mas jamais estive preparado para covardias e articulações. O que eu não suporto é traição. Como vocês receberam isso? Como é que era, enfim, a relação com o Abel? O que te impactou essa nota, essa afirmação da Abel? É o que eu falei aqui no começo da entrevista. Eu entendo o desconforto, eu entendo essa chateação dele, mas eu não entendo desta maneira. Eu acho que ele teve apoio, eu acho que ele teve o apoio de todos os integrantes aqui da comissão técnica, todos eles, do Noval, do Pelaio, do Gabriel, todos, de mim. E quanto a mim, quando ele quis botar A, B ou C, sempre teve o respaldo. Muitas vezes eu não concordando, mas eu quietinho, respeitando o trabalho e respeitando a posição que é soberana, não do Abel, mas de qualquer treinador. Isso aqui sempre será respeitado dessa maneira no Flamengo. Eu minimizo essas notas oficiais. E foi bom você falar em relação à nota, porque uma nota muito questionada do Flamengo, uma nota que muitos questionaram o posicionamento do Flamengo, sequer a necessidade da nota, foi somente para proteger o Abel. A nota em que você está se referindo, em relação à Florida Cup, campeonato estadual, só foi para defender o Abel. Não estou aqui concordando, discordando ou qualquer outra situação. Se a nota foi dada pelo clube, sendo boa ou ruim, tendo meu respaldo ou não, eu estou junto. Como estou junto com o presidente Rodolfo Landim, que é meu chefe direto e que sempre foi correto e leal comigo. Acredito que com todos os funcionários e com todo mundo aqui no Flamengo. Aqui. Você falou sobre respeitar as decisões do Abel. E outro assunto que muitos falou na saída dele foi dele também ter tomado essa decisão, porque ele queria ir com um time reserva contra o Fortaleza e a opinião da diretoria, a opção da diretoria é que deveria ser o time titular. Eu queria saber se isso de fato aconteceu e da postura da diretoria, como vocês enxergam em relação ao último e aos próximos treinadores. De essa troca ou o treinador é soberano? Foi ótima a sua pergunta. Não sei se você recorda, há um mês atrás, não me lembro depois de qual jogo, eu preciso aí que o pessoal da assessoria me recorde desse dia, em uma entrevista coletiva após o jogo, ele disse que sentia a necessidade de um esclarecimento ou de uma
ou de um posicionamento da diretoria. Você, por favor, não precisa acreditar em mim, eu gostaria que você fizesse esse trabalho, se você pudesse, de buscar essa entrevista dele. Então, isso aí sempre foi uma troca. A posição da diretoria, que às vezes não é igual ao posicionamento do treinador, nada tem a ver, não tem cabo de guerra, e sim um consenso para assim botar o time que for melhor para o Flamengo. Mas o que eu quero passar para você é que o Abel, em entrevista coletiva, pediu e disse até uma palavra da necessidade de um encaminhamento da diretoria. E aí eu fiz sem maldade nenhuma. Esse encaminhamento para ser o titular foi meu. Foi respaldado por algumas posições, mas isso aí não é uma obrigação. Isso aí não é uma... Agora, eu acho que eu, como vice-presidente de futebol, pelo menos achava, teria liberdade de achar uma situação ou outra. Eu acho que isso acontece muito na profissão de vocês, em relação à pauta de matéria. Não necessariamente o chefe de vocês obrigará vocês a fazerem uma matéria, obrigará vocês fazerem uma entrevista, mas eu acho que eles podem sugerir. Eu acho que isso aí tem em toda a profissão, e eu não estou falando aqui não estou falando disso aqui com nenhum demérito, não. Eu estou falando isso com muito respeito. Eu só estou falando, como vocês são jornalistas, eu estou usando esse exemplo. Então, eu acho que é um processo natural. E eu acho que é injusto também comigo achar que a decisão deles ser pautada em cima disso aí. Quanto aos outros adjetivos que ele usou, eu respeito, não vou falar mais, mas eu só não concordo. Marcos, voltando aqui, por favor. Saiu uma notícia até hoje de que o Flamengo teria sondado também o Mourinho, ex-ministro e tudo mais. Queria que você posicionasse sobre isso, se possível, e acrescentando também a questão da liberação dos jogadores convocados para a Copa América. Se há alguma possibilidade de o Coelho, por exemplo, jogar na terça-feira contra o Corinthians? Essa pergunta também vai ser bastante esclarecedora. O que eu vi em imprensa de que o Flamengo não tentou, o Flamengo não se mexeu para tentar a liberação dos jogadores foi uma enormidade. Mas isso não procede. Só que o Flamengo se mexeu de maneira diferente. Não só mandar um documento para a confederação, seja lá de qual país que o jogador é. O Flamengo não fez isso. O Flamengo tentou uma construção antes com o jogador, com o técnico, com comissão técnica. E a gente, com a sensibilidade, se iria ter ou não ter a liberação do jogador, a gente iria mandar ou não. Até para o Flamengo não tomar um não. Foi somente isso. O Flamengo fez de tudo para ter os jogadores na terça-feira. Tem um jogador que teria necessidade até de no sábado, porque a sua seleção joga no domingo, poderia ter. O Flamengo fez de tudo. O Flamengo vem fazendo. É data FIFA, é soberana, e o Flamengo vai cumprir as regras, como tem que ser feito.
acho pouco provável ter liberações importantes dos jogadores. Eu acho que o Flamengo não vai conseguir a liberação. O Pires, eu não sei se foi convocado ou não vai ser, mas ele jogará, estará à disposição. E segundo ele, num questionamento entre a seleção e o Flamengo, ele fez a opção do Flamengo, segundo o jogador. Só tenho a agradecer, se proceder, eu só tenho a agradecer a ele. É um jogador que estará à disposição. Não sei qual é o time que entrará em campo. E os outros jogadores também, eu tenho a certeza absoluta que tentaram. Mas é uma competição oficial, é uma competição importantíssima para as seleções aqui sul-americanas. E até numa batida de frente pode ocasionar que o futuro seja comprometido de alguns jogadores. Então o Flamengo entende, o Flamengo respeita, mas isso não quer dizer que a gente ficou na inércia. Se trabalhou e muito. Vamos aguardar aí mais um pouco. O Mourinho não tem nada, absolutamente nada em relação ao Mourinho. Nada. O Flamengo não estava... Vocês não vão fazer pegadinha em mim, comigo. O Flamengo não estava atrás de Mourinho, de B, de C, de D. O Flamengo estava lá, no mercado. Então, como é que foi feito o contato com o Mourinho em 24 horas, 48 horas? Se o Abel saiu aqui agora há pouco. Ontem. Então, é isso. Não tem Mourinho porque nunca foi procurado nenhum técnico. Marquinhos, queria que você perguntasse se o posicionamento te pegou de surpresa o fato da CBF ter liberado o Cássio e o Fagner desse jogo de terça-feira. E só para fechar o assunto de contratações, muito se fala em Thiago Maia, se tem alguma coisa com esse jogador. E o que a gente sabe que tem um interesse, que é o Felipe Luiz, se vocês ainda seguem otimistas ou se é muito difícil por causa da concorrência? Vamos por parte. Vamos lá. A primeira é CBF, liberar o Fagner e o Cássio. Esse enredo já é antigo, né? O Andrés é muito habilidoso. Quanto ao Thiago, parece que o Lille gostaria de envolver o jogador em uma troca, em uma negociação. Tudo muito superficial, tudo muito raso, não tem absolutamente nada. Qual era a última pergunta? Felipe Luiz, a gente teve com Felipe Luiz o mesmo projeto que a gente apresentou para o Rafinha, foi feito para ele. Ele já está há 14 anos ou 15 na Europa. Não é uma decisão somente de troca de clube, é uma decisão de vida. Ele tinha uma convocação da seleção brasileira, porque quando a gente esteve com ele, ainda não tinha tido essa convocação. E ele pediu um prazo, e o prazo foi dado. Exatamente como foi dado por Rafinha. Ainda está prazo? Está dentro do prazo. Certo?